Estamos então aqui de volta ao estúdio, onde vamos iniciar as nossas conversas, tal como eu disse, com o Rui Matias e o Carlos Moreira, e permitam-me que comece aqui com o Carlos. Carlos, quando nós olhamos para a situação dos trabalhadores em Portugal, e obviamente já muito se avançou, nós temos é que nos perguntar se estamos onde é suposto estar ou se ainda há um trabalho importante a desenvolver para que a precariedade em Portugal, pelo menos, seja verdadeiramente mitigada. Boa noite. Antes de mais, agradecer o convite mais uma vez que foi-nos endereçado. Em resposta à sua pergunta, gostaria de dizer, João, que infelizmente a precariedade é uma chaga social que atravessa a sociedade portuguesa em vários setores, mesmo aqueles que têm uma maior dinâmica social e uma maior proteção social, é de facto uma complicação que atravessa e que tem muitas famílias na sua frente e, portanto, que afeta muitas famílias portuguesas. E, efetivamente, a precariedade laboral hoje começa também a resvalar para setores onde normalmente não se veria essa situação. Falo da administração pública, falo da banca, falo dos seguros, onde efetivamente havia maior proteção social, onde pelo posicionamento estratégico que os sindicatos tinham assumido havia maior proteção e que neste momento não existe. Portanto, a precariedade é uma questão que nos deixa a nós todos preocupados, é uma situação que nós, enquanto estrutura sindical, procuramos obviamente limitar e condicionar de certa medida, e o nosso grande objetivo é de facto acabar com a precariedade. Agora nós temos consciência plena de que não é o tempo nem é o momento onde podemos dizer com toda a certeza que a precariedade está no caminho de acabar. Em alguns setores sim, está a ser limitada, mas noutros setores começa a crescer e basta ver a economia digital, onde todos os trabalhadores são precários e não há propriamente aquilo que é o contrato de trabalho. Há assim um recibo verde, há uma avença com muitos desses trabalhadores e que até agora houve há pouco tempo uma decisão em Madrid de um tribunal condicionando, obviamente, a contratação desses trabalhadores desta economia digital, considerando precisamente que eles são trabalhadores e não são colaboradores, como alguns patrões agora querem passar a ideia que nós colaboramos. Não, nós temos uma relação de dependência com uma entidade que nos paga um salário a troco do nosso tempo de serviço, portanto, aquilo que é o nosso dispêndio de tempo, aquilo que de facto é a nossa especialização, aquilo que são os nossos conhecimentos que ganhamos ou na faculdade, ou numa escola profissional, ou até na nossa carreira profissional, e de facto é isto que nós temos que ter atenção. A precariedade hoje não é apenas para aqueles que entram para o mercado de trabalho, como eu, como muitos jovens, e onde obviamente se sente uma maior pressão da precariedade, mas também para aqueles que têm uma carreira e que de repente esse tempo de carreira não é contado, como aconteceu ainda há pouco tempo com o Governo, que ao avançar a primeira posição remuneratória para os 635 euros, eliminou uma série de posições na tabela remuneratória dos funcionários públicos e também eliminou, ao fim e ao cabo, aquilo que é o tempo de carreira de muitos dos meus colegas e que, obviamente, não nos deixa de todo satisfeitos. Se realmente os sindicatos, as centrais sindicais, têm conseguido, junto do Executivo, obter alguns benefícios para os nossos trabalhadores, tentando minimizar esta precariedade. Sim. Posso responder? Claro. Bom, eu acho que aquilo que nós temos que olhar para... Acho que não foi uma oportunidade perdida estes últimos 4 anos, não é que me caiba a mim defender o que quer que seja, eu apenas defendo e represento a UGT, mas efetivamente eu acho que não foi uma oportunidade perdida. De facto, nós conseguimos conquistar algumas mais-valias para nós enquanto trabalhadores. A questão das comissões de avaliação bipartidas no Estado Central que aconteceram não foi a resolução daquilo que eu já falei da precariedade e efetivamente isso é uma realidade que nós temos que aceitar. Dos 30 mil requerimentos foram aceitos como precários cerca de metade, não chegou sequer a esse número, mas efetivamente se não houvesse essa vontade que os sindicatos tivessem nessas comissões de avaliação bipartidas, se calhar estes números seriam muito menores. E portanto eu assisti nisso na comissão onde estive e todos os colegas que estiveram nas outras comissões também tiveram essa noção clara que é, se nós não estivéssemos lá, dificilmente muitos dos nossos colegas, porque considerávamos essas pessoas já nossos colegas, não teriam sido integradas como funcionários de pleno direito da administração pública. E portanto, acho que temos feito alguns ganhos, acho que temos conseguido algumas questões. O acordo que nós assinámos o ano passado
não sendo um acordo, no nosso entendimento, ótimo, porque obviamente se fosse ótimo era aquilo que nós queríamos tudo do nosso lado, e nós temos noção clara que num acordo nem sempre conseguimos tudo aquilo que pretendemos no primeiro momento. Agora, esta concertação social, este juntar de posições é de facto o caminho que nós, enquanto estruturas sindicais, defendemos dentro da UGT, que é efetivamente a negociação, é o nosso objetivo primordial. Nós procuramos sempre resolver tudo pela negociação. Obviamente, quando chega momentos de confluência e onde chegamos a um momento em que não é possível, de facto, chegar a acordo com o patronato, obviamente também vamos para a rua, também fazemos greves, também fazemos manifestações, também vamos para tribunal quando é preciso e, portanto, acho que, de facto, conseguimos ter alguns ganhos para nós. Este governo do Partido Socialista, com o apoio dos partidos à sua esquerda, no nosso entendimento, poderia ter ido mais longe em algumas matérias, e aí estamos de acordo com a CGTP. Agora, efetivamente, acho que fizemos aqui um caminho de travar alguns dos direitos que tínhamos perdido, nomeadamente no governo anterior, e, de facto, conseguimos retomar aquilo que é o caminho da defesa de um Estado Social, da defesa dos direitos dos trabalhadores, porque também se os trabalhadores tiverem mais direitos, haverá um melhor Estado Social para nós todos, haverá um Estado mais pujante naquilo que é a defesa dos interesses de todos os cidadãos, e os cidadãos também têm que compreender isso, porque se nós tivermos um Estado mais pujante em muitas das áreas que hoje são primordiais para nós enquanto cidadãos, também haverá melhor cidadania, haverá um melhor país para todos, para nós vivermos, porque sem um trabalho qualificado também não é possível ter um melhor país para viver. E, de facto, acho que o acordo que nós, o ano passado, conseguimos assinar e chegar a acordo, quer com as entidades patronais, quer com o Governo, é bastante positivo face àquilo que é a realidade de hoje. Não é o ideal, não é o ótimo. Foi o acordo possível. Mas é o acordo possível e, em muitas matérias, sobretudo para os trabalhadores mais jovens, é de facto mais favorável do que hoje existe no Código de Trabalho. Ou seja, aquilo que é o Código de Trabalho que está em vigor hoje em Portugal, até porque a Assembleia da República, tendo apenas decidido na generalidade, ainda não decidiu em comissão da especialidade, não está ainda em vigor, mas efetivamente aquilo que hoje existe é pior do que aquilo que está assinado por nós o ano passado. Lamentamos sim que leva um ano a Assembleia da República a deliberar sobre um acordo que foi assinado em concertação social. Um acordo que foi negociado entre três partes, que chegámos a um consenso, não é o ideal, já volto. Sim, mas isso é aquilo que nós estamos a falar das negociações. Deixa-me aproveitar. E Carlos, nós há pouco falávamos da necessidade que os sindicatos têm de adaptar a sua linguagem para que os cidadãos entendam o trabalho do sindicato, verdade? É verdade, eu acho que nós estamos perante um paradigma que temos que compreender uma coisa. Nós continuamos a defender ou a ter sindicatos do século XX, muitas das vezes adaptados a uma economia do século XIX, altamente industrializada, com grandes empresas onde a maioria dos trabalhadores está no mesmo espaço físico, e hoje em dia nós, enquanto estruturas sindicais, temos que nos adaptar. Eu, enquanto jovem e também enquanto sindicalista jovem, tenho essa dificuldade muitas das vezes, porque a maioria dos meus colegas em alguns setores estão espalhados e, portanto, não há uma facilidade. Hoje em dia temos as plataformas das redes sociais, onde fazemos um sindicalismo direcionado à pessoa, onde a pessoa procura, efetivamente, uma resposta direta ao seu problema, e muitas das vezes não é fácil explicar aos trabalhadores que há uma resposta coletiva que lhes é dada num acordo. E, portanto, aí, de facto, existe alguma razão de ser, porque também nós, enquanto gerações mais jovens, a seguir ao 25 de Abril, não fomos trabalhados, não fomos pensados a ter consciência daquilo que são os nossos direitos e daquilo que também são os nossos deveres enquanto trabalhadores. Mas, e depois isto leva a que, quando entramos para o mercado de trabalho, muitos de nós não sabemos sequer o Código de Trabalho. E, portanto, quanto mais um acordo coletivo. Inclusive, destes um exemplo teu próprio, fantástico, de alguém que tinha conhecimento dos seus direitos e que os fez prevalecer dentro de uma empresa. Exatamente. Porque a questão é esta. Eu sempre tive consciência social, sempre estive envolvido na minha comunidade, e é uma das questões que temos que pensar e temos que refletir claramente, é se queremos de facto uma sociedade envolvida na sua comunidade, se queremos de facto uma sociedade inclusiva onde todos possam participar. E o sindicalismo também vive disto, porque o sindicato vive dos trabalhadores que estão filiados nele, portanto, todos nós contribuímos com a nossa cota, independentemente do valor da cota que pagamos, porque é relacionada com o nosso salário, mas efetivamente somos todos iguais lá dentro, somos todos colegas
e temos essa preocupação de facto, ter uma mensagem coletiva. Só que muitas das vezes, hoje, o sindicalismo vive desta necessidade de ter uma resposta para cada um de nós, porque a minha resposta pode não ser a mesma para ti, João. E a dificuldade é essa. Temos que perceber aquilo que são as respostas coletivas que temos que dar, num comunicado, em vir à televisão, mas também temos que ter a resposta individual para o João, para o Carlos, para o Rui, para a Maria, porque eles são os nossos sócios, eles são a nossa base de apoio e são também eles próprios cidadãos dentro da sua comunidade. Desculpa, uma comparação é como as dietas. Aquilo que funciona para mim pode não funcionar para ti. Embora isso. eu acho que a dieta que o Carlos ia precisar era de aumentar o peso. Muito bem, estão de acordo nisto, não é? A lei da greve é para ficar e é um direito adquirido. Estamos perfeitamente de acordo. Aliás, o próprio secretário-geral da UGT, o meu camarada Carlos Silva, já veio falar nessa questão. Nós estamos perfeitamente de acordo. O direito à greve está instituído na Constituição da República Portuguesa desde 76. Obviamente, nós não abdicamos desse direito. É um direito que assiste a todo o trabalhador. É para nós, diria eu, a bomba atómica, tal como a possibilidade do Presidente da República de demitir um governo. Obviamente, nós temos sempre a perspectiva, e já aqui falei nessa questão, da negociação, e tendemos sempre a que a negociação deve resultar daquilo que é o consenso das partes, com benefícios, obviamente, claros para os trabalhadores. Mas, obviamente, às vezes há situações que também nos levam a chegar ao ponto em que dizemos basta, em que dizemos esta é a nossa linha vermelha e daqui nós não recuamos. E, portanto, é nesse sentido que o direito da greve também está plasmado na Constituição, que, obviamente, assiste a todo trabalhador a defesa dos seus direitos. E mais, nós temos que compreender que muitas das vezes os serviços mínimos que são designados pelo Ministério do Trabalho, também muitas vezes vão para além daquilo que são os serviços mínimos, porque às vezes nós temos trabalhadores que prestam serviço regular numa empresa, que são chamados em serviços mínimos, que trabalham mais, porque são chamados mais colegas, do que aqueles que normalmente lá estão. E isto acontece em vários setores da nossa sociedade, e a isso também temos de ter atenção, porque se queremos também pegar na revisão da lei da greve, temos que olhar também para esta questão, porque os serviços mínimos não podem ser mais do que os serviços efetivamente mínimos, e não serviços mínimos definidos de acordo com a vontade de um juiz. E, portanto, no nosso entendimento, a lei da greve está claramente bem feita, não há espaço da nossa parte para qualquer aceitação da revisão dela. Obviamente, se esse for o entendimento dos partidos fazer a revisão, sairemos à rua na defesa desse nosso direito, por uma questão muito simples, que é isso é o princípio e é a pedra de toque para nós enquanto estruturas sindicais, que é, obviamente, nós temos sempre o direito de nos manifestar. Claro. É uma clara tentativa de, obviamente, nos pôr uns contra os outros, privados contra público, setor A contra setor B, e isso não é aceitável no nosso ponto de vista. Nós somos um corpo imenso e somos um movimento global no país e no mundo, porque todos somos trabalhadores. A maioria de nós depende de alguém para trabalhar. Portanto, somos trabalhadores dependentes de alguém que nos paga de acordo com aquilo que é o nosso salário, de acordo com aquilo que é o nosso trabalho. Portanto, e disso nós nunca vamos abdicar. Reforçar mais uma vez isto, que é, efetivamente, hoje, nós, enquanto trabalhadores, o direito à greve continua a ser um direito de cada um. E nós abdicamos do nosso salário daquele dia para fazer aquele direito, para exercer aquele direito. E quando nós partimos para a greve, é bom que a maioria das pessoas tenham consciência que esses trabalhadores que vão para a greve estão a abdicar de salário. Ou seja, não estão a ganhar um cêntimo sequer. Exatamente. Não são pagos, não são artistas pagos que vão propriamente para ali pegar na faixa ou pegar na bandeira ou até dizer aquilo que vai na alma. Nem fazemos crowdfunding. Exatamente. E também não fazemos crowdfunding. Não fazemos crowdfunding. E a verdade é esta. E, efetivamente, nós hoje, enquanto sindicalistas, também temos que ter atenção, quando levamos os nossos colegas para esse ponto, saber a condição social de cada um. Claro. Porque um dos sentimentos que muitas das vezes eu sentia para alguns dos trabalhadores não fazerem greve é precisamente a falta de dinheiro no final do mês. Porque um dia de trabalho representa muito dinheiro para muitos dos nossos colegas. Mas, vês que nós falámos disto, esta nova arquitetura sindical representa provavelmente uma mudança de paradigma, ou então que os sindicatos tradicionais representados aqui por vocês não estiveram tão capazes de englobar todos os trabalhadores dessas áreas. João, eu peço desculpa, vou só voltar aqui um bocadinho atrás em relação à questão que também colocou. Eu acho que não há sindicatos tradicionais e sindicatos jovens, ok? Existem sindicatos. Sindicatos organizam-se de acordo com a vontade dos seus sócios. Há sindicatos mais radicais na sua ação, há sindicatos mais moderados. Hoje a nova arquitetura parece apontar para um sindicalismo mais radical e parece apontar também para este tipo de sindicalismo que hoje aparece e que amanhã desaparecerá. Porque a verdade é esta.
E foi uma das coisas que eu aprendi desde pequeno, que é, tu nunca podes hostilizar aquele que é o teu interlocutor. E, portanto, quando nós hostilizamos a pessoa que está do outro lado da mesa, nós estamos a criar, diria eu, um adversário. Eu não gosto da palavra inimigo, mas estamos a criar um adversário para o resto da vida. E a verdade é esta, nós não podemos chegar a um ponto de pôr trabalhadores contra trabalhadores, pôr trabalhadores de um lado e à parte, porque queremos defender apenas uns quantos. E, efetivamente, nós temos uma visão de conjunto de todo o movimento sindical, de todos os setores. Nós, quando estamos a negociar para uns trabalhadores, não estamos a negociar se o trabalhador pega na carrinha ou se pega no caminhão. Nós negociamos para todos os trabalhadores que fazem aquela função. E a verdade é esta, nós temos que ter consciência disso, obviamente tendo em conta a especificidade de algumas profissões, aquilo que é a especificidade de conduzir um caminhão de matérias perigosas não é a mesma coisa que encher os tanques. Exatamente, não é a mesma coisa. Exatamente. Agora, efetivamente, nós temos que ter atenção com isto, que é, nós não podemos radicalizar posições. E eu acho que, e aí vou de facto apelar a que procuremos posições de consenso. Penso que ainda há espaço para a negociação, de parte a parte. Acho que ainda há posições que têm que ser revistas na forma de estar, e aquilo que também tem sido passado para a opinião pública, muitas das vezes não é positiva nem para um lado nem para o outro. Claro. E, em última análise, nós temos que olhar para uma questão que é o interesse nacional. Porque muitas das vezes nós temos que olhar para aquilo que são os nossos direitos, e não estou a abdicar deles, mas também temos que olhar para aquilo que é o interesse nacional. E eu acho que temos que chegar a um consenso. É possível, no imediato, daquilo que eu ouvi, e também não tenho estado nas reuniões e, portanto, não sei o que é que se lá passa dentro, mas aquilo que tenho ouvido neste momento é possível ter um acordo para 2020, está fechado, ou pelo menos aparentemente estará fechado, para 2021 logo se verá. E eu acho que nós temos que chegar a um consenso. E acho que é isso que também os trabalhadores têm que entender, que é o que é possível hoje obter é possível, não podemos prometer quimeras e sonhos.